Olá, estou aqui para falar algumas dicas e informações baseadas na literatura científica de como podemos potencializar as nossas defesas naturais, principalmente contra doenças e infecções virais. O mundo hoje está passando por uma pandemia de Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família Coronaviridae. É um vírus de RNA envelopado. Esse vírus que está causando esse surto atual, ele é denominado SARS-CoV-2. A melhor maneira de nos defendermos frente a essa situação é principalmente fortalecendo o nosso sistema imune. Nosso sistema imune é a linha de defesa principal para a recuperação de doenças virais. Como é uma cepa nova, não temos vacinas disponíveis, então precisamos tomar precauções e cuidados de forma a impedir a contaminação por esse vírus, que tem se apresentado uma disseminação alta, tem se apresentado um índice de contágio alto, em torno de 2,74, muito maior do que o H1N1, que estava que é em torno de 1,5, por exemplo, né? Isso é bem representativo, né? Cada pessoa infectada ela pode contaminar 2,74 pessoas, né? E isso acaba se multiplicando e é responsável por essa disseminação alta aí que a gente tem observado. Então a melhor forma realmente conhecer, né? Conhecer um pouco como que são as características desse vírus, quais são as características dessa pandemia e principalmente conhecer o nosso corpo, o que é que nós precisamos para estarmos preparados, em defesa, para conseguir passar por esse momento que está sendo tão difícil aí para todo mundo. Eu preparei alguns slides e o objetivo desse slide não é substituir atendimento médico, né, o atendimento do profissional especializado, e sim dar dicas e referências científicas, né? Eu trago alguns trabalhos científicos para você poder levar para o seu médico, o seu nutricionista, de forma a potencializar a sua defesa. Lembrando que o nosso sistema imune ele está intimamente relacionado com todos os outros sistemas, né? Como sendo professora da fisiologia, eu não posso esquecer de falar que o nosso sistema imune é a nossa linha de defesa, né? É o nosso exército que nos protege contra a invasão de qualquer agente infeccioso, de qualquer agente que está invadindo o nosso corpo. E essa linha de defesa, ela está intimamente conectada com todas as nossas células, todos os nossos sistemas. Então nós precisamos dar nutrientes adequados de forma que esse sistema possa se fortalecer, né? Ele possa trabalhar otimizado da melhor forma possível. O sistema imune ele está intimamente relacionado com a nossa emoção. Não podemos esquecer isso. A emoção ela tem um impacto muito forte nas nossas células de defesa, tanto diretamente nas células como indiretamente. Então, o fato de estarmos com medo, com pânico, preocupados, isso faz com que tenhamos liberação de cortisol e outros neurohormônios que fazem com que nós tenhamos uma deficiência, uma diminuição das nossas defesas. O cortisol, quando ele é liberado de forma inadequada, ele promove uma queda da nossa defesa. Tanto é que ele é utilizado, né, muitas vezes com esse objetivo em algumas situações. Então, nós precisamos primeiro saber que nós somos responsáveis por nossa saúde, né? Nosso corpo sempre está lidando com micro-organismos, tanto vírus, bactérias, protozoários, parasitas, o tempo todo, né? É impossível não ter contato com micro-organismos externos. E o que define se a gente adoece ou não, o que define se a gente sobrevive ou não, é exatamente a força, a nossa capacidade, a nossa resposta diante desse agente agressor, né? Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter uma atenção especial às nossas emoções. As nossas emoções nos protegem nesse momento. Então, como que eu posso trabalhar a minha emoção para conhecer, sim, entender a gravidade dessa situação atual do Covid-19, mas não entrar em pânico, não deixar que isso me atinja a ponto de ter uma liberação aí, ter um estresse prejudicial, uma liberação de cortisol e uma queda do meu sistema imune.
Também precisamos estar atento que o nosso sistema imune, ele tem uma influência direta, com todos os nossos sistemas do nosso corpo, direta com a nutrição. Então, os principais fatores aí, nós temos a emoção, nós temos os alimentos, nós temos vários nutrientes, alimentos com capacidade de potencializar de forma natural o nosso sistema imune. E uma alimentação inadequada vai para o outro lado, ela pode simplesmente destruir a nossa capacidade de defesa. Pensando aí de forma natural, aí de forma rápida, a gente pensa que os alimentos vegetais, frutas e legumes possuem várias substâncias fitoquímicos naturais, substâncias que o nosso corpo precisa. Nós nos adaptamos, desenvolvemos com essas substâncias naturais. Nossas células precisam de nutrientes presentes nos alimentos, frutas, legumes, né? Antioxidantes, que promovem, que fortalecem as nossas células de forma a conseguirem nos proteger de forma mais fácil. Então, esses alimentos, legumes, vegetais, eles possuem tanto vitaminas como outros nutrientes antioxidantes que são capazes de potencializar o nosso sistema imune. Estou aqui, então, vou apresentar aqui um slide que eu preparei, né, como professora aí há anos. Eu tenho o costume de falar com slides, aí, apresentar aí os slides, os artigos científicos, para poder te auxiliar aí nesse processo. Vamos lá? Potencializando nossas defesas naturais. Dicas de atitudes que você pode tomar para reduzir suas chances de ser exposto a vírus respiratórios e aumentar sua imunidade. O meu nome é Gioconda Assunção. Prevenção é diferente de tratamento. Prevenir é impedir com que você tenha contato com o vírus. Temos observado uma disseminação alta dessa cepa de coronavírus, né? Ele tem se espalhado rapidamente por vários países ao redor do mundo, gerando essa pandemia. A sua capacidade de contágio também, ela é significativa, bem maior do que H1N1, por exemplo, em torno de 2,74, né? Uma taxa de 2,74. Assim, precisamos ter atitudes que façam com que não tenhamos contato com esse vírus, né? E essas atitudes, vou colocar aqui para frente, que é principalmente o isolamento social, né? Por quê? Porque esse vírus, ele pode ficar incubado, né? O período de incubação dele pode variar de 0 a 14 dias e não se sabe como é que é essa transmissão, né? A pessoa tem o risco de ter uma transmissão mesmo quando a pessoa não apresenta sintomas. A maioria das pessoas não apresentam sintomas, mas podem contaminar outras, pode passar esse vírus para frente, se espalhando aí, inclusive saturando o nosso sistema de saúde, prejudicando o atendimento àquelas pessoas que precisam de um atendimento maior, né? Como pessoas com comorbidades e pessoas idosas. Um ponto para a prevenção também é diminuir a carga viral, fazer com que tenhamos menos vírus no ambiente, diminuindo essa carga viral, promovendo inativação dos vírus que estão no ambiente. Precisamos diferenciar essa prevenção do tratamento. O tratamento é uma vez que a pessoa teve contato com esse vírus, se infectou e manifesta a doença, né, a Covid-19, precisando de um cuidado para eliminar essa infecção. São posturas diferentes. Aqui estou mostrando alguns sites de referência para vocês buscarem. Esse site aqui, ele é do Instituto para Medicina Funcional. Ele tem um artigo bem interessante mostrando como potencializar a imunidade, né? Os aspectos, as dicas da medicina funcional para a prevenção e otimização do sistema imune. Nós temos aqui o site do PubMed, que é onde a gente busca artigos científicos de revistas qualificadas sobre o assunto, sobre o desenvolvimento aí da ciência. Aqui embaixo nós temos o site da Organização Mundial de Saúde, que é um site confiável, onde a gente pode ter informações atualizadas sobre, inclusive, relatórios diários sobre a disseminação. Aqui está mostrando, esse relatório aqui foi realizado ontem, dia 19 de março, ao redor do mundo, né? A disseminação do vírus ao redor do mundo. E aqui nós temos também informações importantes sobre cuidados para prevenção, tratamento e dados epidemiológicos. É um site confiável. O primeiro passo, então, é lavar as mãos. Nós vamos falar aqui das atitudes comportamentais, o que todo mundo pode fazer
né, de forma correta, que faz uma diferença enorme na prevenção, na disseminação, diminuindo a probabilidade de você se infectar, de ter contato com o vírus e, se o tiver, ter contato com uma carga viral menor e de menor probabilidade de infecção. Então, a primeira atitude é lavar as mãos com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem. Tem trabalhos aí mostrando que o simples fato de o hábito de lavar as mãos com água e sabão diminui a disseminação de várias doenças virais e outras doenças também, né? Então, todo mundo pode fazer. Eliminar tentar não usar sabão com triclosan, com petrolatos e substâncias fragrâncias sintéticas que causam disruptura endócrina, que altera os seus hormônios, alterando sua defesa, né? Tente usar sabões naturais. O segundo passo é o uso de antisséptico nas mãos. O que é antisséptico? Antissépticos são substâncias químicas que inativam os vírus, né? Então, qual o antisséptico? Nós temos diversas substâncias utilizadas em casa, em hospitais, em ambientes de clínicas e ambientes hospitalares que inativam esses vírus no ambiente. No caso da família Coronaviridae, ou então no caso do SARS-CoV-2, esse vírus que causa a COVID-19, né? Como é muito recente, no caso desse vírus, a gente vai observar quais são os trabalhos científicos que mostram quais antissépticos que inativam os vírus da mesma família, da família Coronaviridae. E para isso, eu achei um artigo aqui bem interessante, que inclusive foi publicado agora, recentemente, sobre a inativação de vírus da família Coronaviridae. Esse aqui é um artigo que acabou de ser publicado, é uma revisão de trabalhos científicos que mostram a persistência do coronavírus, de várias cepas de coronavírus, em superfícies inanimadas e sua inativação com agentes biocidas. Agentes biocidas são os antissépticos, aquelas substâncias químicas que a gente usa para antisepsia, para eliminar micro-organismos, vírus no ambiente. Então, esse trabalho, essa revisão, ela mostrou, né, que vários tipos de coronavírus persistem em superfícies de metal, vidro e plástico por mais de 9 dias, mas podem ser inativados por procedimentos simples de desinfecção de superfícies com etanol entre 62% a 71%, peróxido de hidrogênio a 0,5% ou hipoclorito de sódio a 0,1% em 1 minuto. Isso não é tratamento, como eu falei anteriormente, isso é prevenção da propagação, né, a fim de diminuir a sua propagação e contaminação por pessoas, né? Então, a gente está mostrando aqui, então ele fez uma revisão, pegou vários artigos, mostrou o tempo de sobrevivência desse vírus em diferentes temperaturas. Inclusive, ele mostra que esse vírus pode sobreviver até mais de 29 dias em temperaturas de 4 graus Celsius e sobrevive por menos tempo em temperaturas de 30 graus e 40 graus, né? Então, a sobrevivência dele é maior em temperaturas menores, né? Isso no ambiente, superfícies inanimadas, né? E eles podem ser inativados com esses agentes antissépticos, né? Quando são usados de forma adequada. Considerando isso, a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de álcool em gel nas mãos, né? Então, o uso de luvas, e ao retirar luvas, quando você está em contato com pessoas contaminadas, usa-se a luva. Ao retirar a luva com cuidado, né, com a técnica adequada, passar o álcool gel também. É uma forma de prevenção. Evitar colocar as mãos no rosto e mucosas. Tem trabalhos mostrando que uma pessoa pode colocar a mão no rosto de 15 a 23 vezes por hora. E 1/3 dessas vezes ela coloca a mão na boca, 1/3 no olho, né? E 1/3 no nariz, mostrando que o risco de contaminação é muito grande. Assim, uma vez que você tem contato com o vírus, se você levar esse vírus para o seu rosto, encostar na sua mucosa, ele vai penetrar na sua mucosa e entrar no seu sistema, entrar no seu corpo, né? Então, uma forma de prevenir é não colocar a mão no rosto. O uso de máscara facial. Ele é recomendado principalmente quando você apresenta os sintomas, para você não disseminar essas gotículas contendo vírus no ambiente, né? Que a presença de gotículas contaminadas é importante nesse processo de disseminação. A Organização Mundial de Saúde preconiza o uso de máscara por pessoas com sinais, né, para evitar a contaminação do ambiente de outras pessoas, ou quando você lida diretamente com quem já está com a doença.
E tem que ter uma forma correta, né, tem uma técnica correta de se usar essa máscara, né, porque dependendo da máscara, muita gente tem usado essa máscara cirúrgica, por exemplo, de forma inadequada e começa toda hora encosta a mão na frente da máscara. Então, quando você usa a máscara, você não pode encostar na frente da máscara, né, a forma de retirar tem que ser correta e, e tem que ter a forma correta também de colocar no rosto, né, evitando essas áreas assim de escape aí dessas gotículas. Um outro ponto comportamental é manter as superfícies limpas, né? Áreas menores com álcool 62 a 71% e áreas maiores com hipoclorito de sódio a 0,1% em áreas amplas, né? O que mostra o trabalho lá que teve um efeito importante para a inativação desse vírus. Estilo de vida, autocuidado. Por meio de um estilo de vida adequado, onde permitimos um autocuidado ideal, nós podemos potencializar nossa imunidade de forma simples, né, e natural, respeitando nossa fisiologia. Primeiro, reduzindo o estresse. Quando estamos sob estresse, nós liberamos o cortisol, que é um hormônio responsável por processos fisiológicos para a defesa, né, para contra aquele ataque iminente. O problema é que esse cortisol em excesso, ele diminui nossa imunidade, nos deixa mais susceptível a infecções virais. O sono, nós sabemos que o sono ele tem uma influência direta aí no nosso sistema imune, né? Ele libera, controla, ele equilibra nossos neurohormônios, fazendo com que nós tenhamos uma defesa muito melhor, né? Ele produz, por exemplo, a melatonina, que é um imunomodulador importante aí para o nosso corpo, para a nossa fisiologia normal. E ainda diminui o estresse e tem vários benefícios aí, né? Muita gente subestima a necessidade do sono, a importância do sono, mas o sono é um processo fisiológico de renovação e equilíbrio interno muito potente, né? Ele é melhor do que muitos antidepressivos e muitos medicamentos aí que a gente toma de acordo com a situação. Exercício, atividade física, ela tem esse potencial de melhorar a nossa imunidade. A hidratação, líquido, e nós sabemos que o coronavírus, ele ataca principalmente células do sistema respiratório. E quando a gente mantém uma hidratação adequada, nós conseguimos potencializar a defesa nessas áreas do sistema respiratório, né? Nós potencializamos a sua fisiologia, a sua função de limpeza, mantemos o fluxo e o ambiente limpo dessas vias aéreas. Né? Então, essa hidratação ela é um ponto principal em qualquer patologia, principalmente porque ela potencializa nosso sistema imune, ela permite que o nosso sistema imune trabalhe de forma satisfatória. E é fácil, simples, água, né? Não é caro, não é difícil, é simplesmente beber água na quantidade correta. Lembrando que eu estou tirando essas dicas, né, do Instituto para a Medicina Funcional, onde que ele coloca também a importância da dieta nutritiva. Quando a gente pensa no sistema imune, a gente pensa no fator emocional, a gente pensa no fator nutricional e os alimentos, eles são os elementos essenciais para, eles dão a matéria-prima necessária para o nosso sistema imune trabalhar, para as nossas células trabalharem, produzir, né, as substâncias necessárias para combater o vírus, ela precisa de fatores, de antioxidantes e fatores nutricionais importantes, cofatores importantes. E nós conseguimos essas substâncias nos alimentos naturais. Frutas, legumes e outros vegetais possuem fitoquímicos, possuem vitaminas e substâncias fitoquímicas que são essenciais para o funcionamento do nosso sistema imune. Vou mostrar um trabalho aqui para vocês mostrando a importância do efeito antioxidante na defesa, no nosso sistema de defesa contra vírus, inclusive coronavírus e influenza. O processo de defesa do nosso sistema imune contra vírus envolve a utilização de minerais como selênio, zinco, que potencializam o efeito antioxidante necessário para a recuperação. Né, dieta nutritiva, da mesma forma que uma dieta nutritiva pode potencializar nosso sistema imune, uma dieta inadequada pode inclusive derrubar, acabar com o nosso sistema imune, né? Então nós temos dietas que têm um efeito contrário aí, negativo, que inclusive nos levam à imunodepressão grave.
né? Vias aéreas desobstruídas é uma das dicas aí do Instituto de Medicina Funcional, mostrando que quando a gente tem as vias aéreas limpas, desobstruídas, com fluxo adequado, células saudáveis adequadas, com hidratação adequada, a gente tem uma menor probabilidade de adoecer frente a esse contato com vírus. Isso é muito importante, por quê? Porque você pode desobstruir essas vias aéreas com cuidados e atitudes simples, como, por exemplo, lavagem com soro fisiológico. Lavando com soro fisiológico, você não está matando vírus, ninguém está falando isso. Quando você lava suas vias aéreas com soro fisiológico, você está hidratando, você está ajudando a retirar esses detritos, ajudando o processo natural de limpeza do seu trato respiratório, potencializando a sua resposta imune, né? Fazendo com que você tenha uma defesa maior, mais preparada para potencial invasor aí, do vírus invasor, né? Então, essas vias aéreas desobstruídas e limpas, elas são importantes para esse processo. Né, o uso de nutracêuticos, né, que a gente potencializa muito o uso de nutracêuticos, incluindo o uso de óleos essenciais. Está aí, o uso de nutracêuticos e óleos essenciais podem potencializar a nossa imunidade, sim. Tem trabalhos científicos só você buscar lá no PubMed, em revistas indexadas, é que você vai encontrar artigos científicos mostrando o potencial de vários nutracêuticos para o sistema imune, exatamente no mecanismo, na linha de defesa contra vírus, contra infecção viral, principalmente nas primeiras etapas da infecção viral, né? Então é importante o seu corpo estar suprido, o seu corpo ter nutracêuticos, componentes adequados, para uma vez que ele tenha contato com esse vírus, ele tem as ferramentas adequadas para combater esse vírus. Né? Vou mostrar aqui para vocês uma revisão que acabou de sair de alguns nutracêuticos potenciais para defesa contra ataque viral. E o uso de óleos essenciais também. Óleos essenciais e hidrolatos são substâncias voláteis que atuam exatamente através do nosso sistema respiratório, né? Substâncias voláteis penetram na nossa mucosa e conseguem aumentar nossa imunidade e combater vírus também. É importante colocar aqui que os trabalhos científicos apresentados mostram atividade em outros vírus, não nessa cepa, né? Por quê? Porque ela é muito recente, a gente não tem trabalho mostrando nessa cepa, né? Nós estamos utilizando esse conhecimento frente a outro vírus para ver o que podemos fazer para melhorar, né? Considerando aí todos os riscos e todas as especificidades e características de cada trabalho científico. A aplicação desse trabalho científico na nossa vida tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela. Vamos conhecer, ver as possibilidades para poder desenvolver mais estudos e ver o que podemos fazer na nossa prática para diminuir o risco de contaminação, né? E o risco de infecção com essa patologia. Aqui eu peguei esse artigo de revisão, agradecida aí a professora Josiane, que me passou esse artigo. Ele mostra que os nutracêuticos, é uma revisão mostrando que os nutracêuticos que têm potencial para aumentar a resposta para o interferon tipo 1, a RNA, a vírus RNA, incluindo o vírus da influenza e coronavírus. Então, ele pega vários artigos científicos mostrando, inclusive, o mecanismo de ação dessa atividade aí desses nutracêuticos, né? Resumindo aqui, a gente tem o ácido ferúlico, ácido lipóico e a espirulina, por exemplo, que tem um efeito aí antioxidante importante no processo aí da produção de interferon tipo 1. Né? Então, no processo de defesa, as nossas células produzem, né? Nós temos os receptores celulares que, uma vez ativado, eles produzem o interferon tipo 1. E o ácido ferúrico, o ácido lipóico, tem um efeito antioxidante em uma proteína específica, permitindo uma produção adequada do interferon tipo 1, que é a resposta inicial frente a uma infecção de vírus RNA. A gente tem a espirulina, né? A espirulina, ela possui uma substância chamada ficocianobilina. A ficocianobilina também tem um efeito de antioxidante nas nossas células intracelular, potencializando essa resposta e essa produção de interferon tipo 1. Nós temos aqui o trabalho mostrando, né, o extrato de espirulina, que é bem tolerado, né, inibe replicação viral, mostrando que ele tem um papel importante, principalmente nos estágios iniciais de defesa
na infecção por vírus, né? Mostrando que, inclusive, ela tem um efeito importante até em linhagens, né? Em cepas resistente a um antiviral aí, controle conhecido, né? Padrão. Né? Então, mostrando o potencial efeito, né, da espirulina. Este trabalho, ele mostra o potencial do NAC, N-acetilcisteína, na melhora da imunidade viral. Foi utilizado em 262 pessoas, a maior parte delas acima de 65 anos, sendo que 62% dessas pessoas apresentavam problemas crônicos, mostrando que o grupo que recebeu N-acetilcisteína 600 mg 2 vezes por dia por 6 meses apresentou menos sintomas respiratórios e menos episódios de gripe do que as pessoas que não receberam NAC. Então, 25% só para quem recebeu NAC contra 79% no grupo controle, sem NAC. Né? Então, mostrou que a administração de N-acetilcisteína durante o inverno melhorou, atenuou significativamente episódios de gripe e episódios semelhantes à gripe, especialmente em indivíduos de alto risco, de idade avançada. Né? Isso aqui mostra o potencial aí do NAC. Né? A N-acetilcisteína é um precursor da glutationa, que tem um efeito antioxidante no nosso metabolismo. É muito importante na prevenção de várias doenças, né? Do trato respiratório e doenças que envolvem o estresse oxidativo. Nós temos aqui, além desses já citados, nós temos a importância do selênio, do zinco, do beta-glucano e do elderberry. Elderberry é o sabugueiro, né, onde se utiliza os frutos do sabugueiro com potencial aí, antioxidante e antiviral aí na defesa para infecções virais. Esse paper aqui, ele mostra constituintes químicos de óleos essenciais que possuem efeito antiviral, no caso específico aqui da influenza, né? Como eu falei, a gente não tem trabalhos específicos com essa cepa de coronavírus. Então é importante a gente considerar outros vírus, né? Estudos realizados em outros vírus, para a gente ter um ponto de partida aí. Esse efeito antiviral, a gente consegue ver aqui nesse trabalho que os óleos principais aqui que tiveram efeito para proteção aí, dos efeitos citopáticos, né, da influenza, foram a manjerona, salva esclareia e a erva doce. É importante considerar que a erva doce aqui é a Pimpinella aniso, não pode se confundir com o funcho, que aí é o outro óleo essencial. Né? Essas 3 plantas apresentaram um efeito significativo e uma atividade significativa antiviral. De todos os 63 óleos testados aqui nesse experimento. Aqui nós temos 3 trabalhos, 2 deles mostram o potencial do 1,8-cineol, ou eucaliptol, que é um componente químico presente em alguns óleos essenciais como alecrim-cineol, eucalipto, louro, manjericão, entre outros, né, em proporções diferentes, é importante considerar. Então aqui eu trabalho mostrando o potencial aí do 1,8-cineol contra vírus da influenza, né, em camundongos. Né, são esses 2 trabalhos, e aqui o outro mostrando o efeito protetor quando utilizado junto com a vacinação. Né? Então é interessante. Os óleos essenciais eles têm um potencial antiviral muito maior do que quando se utiliza o componente isolado, né? Porque a própria sinergia dos seus componentes, centenas de componentes muitas vezes, promove esse efeito por diferentes mecanismos de ação. É o que nós temos observado aí na prática, né? Como que a recuperação a uma doença ela é muito mais rápida quando se utiliza óleos essenciais concomitantemente com o tratamento padrão. Nós temos aqui também um outro paper, esse último aqui de baixo, mostrando o efeito da atividade, né, antiviral de vários óleos essenciais. Nesse trabalho aqui, foi feito uma avaliação de vários óleos, incluindo o gerânio, a canela, o capim-limão, a bergamota, o tomilho, mostrando essa atividade antiviral. Né? E encontrou-se uma atividade antiviral significativa, mostrando o potencial efeito do uso do óleo essencial na forma de vaporização, né? Colocando no ambiente para inalação. Isso é um mecanismo interessante para se tratar doenças do trato respiratório causado por vírus. A forma de se utilizar esses óleos essenciais
Pode ser tanto por inalação, que é uma forma que eu gosto muito, você pode colocar no vaporizador, né, no aromatizador adequado, né, de óleos essenciais e colocar no ambiente. É interessante deixar esses óleos essenciais, fazer uma combinação, uma concentração adequada de acordo com o ambiente. Numa sala comum aí, padrão, a gente pode utilizar aí de 6 a 8 gotas de óleos essenciais nesse vaporizador de ambiente, tipo esse aqui da nossa foto. Podemos também utilizar óleos essenciais diluídos em óleos vegetais, de uma forma que eu gosto muito, né? Pode fazer uma diluição a 2% desses óleos indicados aí, podendo fazer uma sinergia, uma combinação de acordo com a preferência, e fazer massagens nas mãos, nos pés, eventualmente, né? Uma forma de hidratar a pele e proteger, estimular o sistema imune e proteger o corpo aí, nessas situações aí. Né, são duas formas que eu acho bem interessante de se usar. Pensando aí que esses óleos essenciais têm indicações e contraindicações, de acordo com a idade, de acordo com cada óleo essencial. Então, eu fico por aqui. Lembrando que eu só mostrei alguns dos componentes que potencializam o sistema imune, mas nós temos diversas substâncias aí também, vários outros artigos científicos que são eficazes aí nessa situação que a gente precisa se fortalecer, né? Então, também lembrando que em nenhum momento aqui eu estou ultrapassando, né, ou substituindo o atendimento de um profissional qualificado. Isso aqui somente algumas referências, alguns caminhos aí que você pode seguir para pesquisar. Inclusive tem alguns sites aí disponíveis na qual você pode pesquisar substâncias e compostos aí que podem te ajudar. Eu peço aqui que a gente compartilhe somente conhecimento com lastro, conhecimento com embasamento científico, porque a gente tem recebido muito fake news e isso realmente deixa todo mundo confuso, está todo mundo perdido e fica um pouco até irritado com tanta informação. Essas informações são informações embasadas na literatura, a aplicação disso aí precisa passar por um profissional ou então pelo menos com um trabalho aí de estudo para poder ver a melhor forma de se aplicar cada um desses na sua vida. E é o momento da gente parar, né, realmente para aplicar esse conhecimento todo que a sociedade tem, atuar de forma integral, né, porque a gente não pode utilizar compostos naturais que nos fortalecem, porque a gente não pode simplesmente ter um sono melhor, indicar aí uma melhor hidratação, uma melhor alimentação, um melhor sono, né, porque a gente precisa ficar preso a uma simples substância isolada, química, para poder curar doenças, né? As doenças se curam quando a gente pensa no todo. E eu acho que é um momento da gente pensar no todo, a gente pensar que nós somos um corpo espiritual energético, no qual nossas emoções manifestam nossa vibração, nossas emoções são vibração, modificam nossas células e todo aquele alimento, toda aquela interação que a gente faz com o nosso meio modifica nossas células. E isso é importante, né? A nossa resposta imunológica, a nossa vida precisa dessa abordagem integral aí, respeitando as tradições, respeitando os conhecimentos e utilizando aquele melhor que a gente tem de cada um, né? Então fico por aqui. Se você gostou, compartilhe para quem possa aproveitar esse vídeo e eu agradeço muito aí e estou aberta aí para o feedback aí, para o retorno que for necessário. Então eu fico por aqui, vou deixar os meus contatos e muito obrigada.